tudo bem? Tudo jóia com vocês? Hoje eu queria falar sobre a minha gravidez, né? Como é que foi a minha gravidez aos 40 anos. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque lá eu conto como que foi que a gente planejou a vinda da Alice, né? O que aconteceu, porque a Alice não estava nos nossos planos, até que ela passou a ser um plano. Então eu conto nesse vídeo. E agora aqui eu vou falar mesmo como que foi, como que eu descobri que estava grávida, né, e tal. Eu senti assim que teve um público bem interessado naquele outro vídeo. Quem quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o link aqui e vou dar continuidade agora, né, começando com a gravidez. Então eu descobri a gravidez porque a minha menstruação falhou na primeira tentativa. E depois de 7 dias eu fiz o exame de farmácia, como eu já contei no outro vídeo, e deu positivo. Depois eu fiz o exame de urina, não cheguei nem a fazer o de sangue, deu positivo também, e eu iniciei com o pré-natal. Até já tinha não sei se um mês ou quase um mês que eu já estava tomando ácido fólico. E aí ela passou um outro ultrassom que eu precisei fazer para confirmar se o embriãozinho estava no lugar certo, onde deveria estar, né? Porque tem isso também, quem nunca ficou grávida, quando você fica grávida, você já faz uma ultrassom, né, por baixo, porque não adianta fazer pela barriga, que não dá pra ver. Mas assim, é tranquilo, tá, gente? É um exame tranquilo. Eu acho mais tranquilo do que fazer preventivo. E aí você faz esse ultrassom para saber se o ovo implantou no lugar certinho. Se não me engano, já é um embrião, né? Depois que você tem o atraso menstrual. Bom, enfim. Então ela passou esse exame para mim. Aí foi confirmado, tava tudo certinho, tudo bonitinho. No ultrassom vem onde que tá, tudo direitinho, quantos milímetros, tudo. E a gente vê o coração batendo, tá? Pra quem não sabe, o bebê é praticamente o coração, né? Ele é o coração dele. E é muito emocionante, você já vê. Às vezes, em alguns casos, não dá nem pra ouvir, tá? Tudo certo, tudo perfeito, gente. Como se eu fosse uma mulher mais jovem. Aí a médica me passou também um remédio que não é uma rotina em pré-natal, tá? Só para gravidez que você introduz, tá? Eu acho que era uma por dia que eu introduzia, que é para evitar um possível descolamento, um possível aborto. Porque assim, eu olhei no gráfico, a partir de 35 anos vai aumentando, é pouco, mas vai aumentando a chance da mulher ter um aborto espontâneo. Então, como eu tava com 40, essa chance vai ficando um pouco maior, né? Mas não que seja assim uma coisa grande, tá, gente? Mas vai aumentando em relação a uma mulher menos de 30 anos. Então, a médica já passou como prevenção, tá? Pra evitar. Então, não lembro, eu coloquei essa cápsula há um tempo, assim, gente. Eu não consigo me lembrar agora. O tempo que ela pediu, o tempo que eu coloquei, né? Aí depois que passou o 3º mês, né, gente, assim, é uma vitória, porque a gente sabe que a maioria mesmo dos abortos espontâneos, eles acontecem até no 1º trimestre. Então foi uma vitória. Mas a minha médica, ela tava tranquila, porque a partir do momento em que ela fazia os exames, que ela me examinava, tava tudo muito bom, muito, sabe, não tinha assim vestígio de nada. Então ela tava tranquila. Ela não ficou assim me assombrando também, não. E uma coisa importante que ela falou pra mim quando eu tava pra engravidar é que muitas mulheres, ela tava tendo assim muita ocorrência, tava acontecendo muito no consultório dela de mulheres acima de 38 anos, tá querendo ter filho e mulheres que já tiveram filhos, mulheres que casaram de novo e queriam ter filho, ou mulheres igual a mim que resolveram ter, ou mulheres que deixaram mesmo para engravidar mais tarde. Então ela falou assim que ela tinha feito assim, nos últimos anos muitos partos e que graças a Deus todos tinham sido de muito sucesso e as mulheres relataram que as que já tinham experiência com outros filhos, que tinha sido a melhor gravidez, né? A mais tranquila, aquela se sentia mais preparada. Isso me animou bastante. E realmente isso aconteceu comigo também, gente. Eu tive os enjoos, foram do mesmo jeito, aquele gosto ruim na boca até o 9º mês. Com 5 meses mais ou menos, começaram as azias, que só foram ficando piores. Aí ela passou um antiácido pra mim, que eu tomei bastante, acho que eu tomei até mais do que devia, porque, nossa, terrível. Mas assim,
assim, não era nada também que me atrapalhava a dormir, não era... É assim, engraçado, eu senti as coisas muito parecidas dos meus outros filhos, só que parece que eu estava mais preparada. Eu acho que como a forma que tudo aconteceu, a própria maturidade, o enfrentamento, porque quando eu fiquei grávida do Felipe, que ia acontecer aquelas dores, aquelas coisas, aí quando eu engravidei da Melissa, eu fiquei com a esperança assim, não, nenhuma gravidez é igual, vai dar tudo certo. Eu fiquei pedindo a Deus para não sentir dor, para não ter isso, para não ter aquilo. Aí da Alice não, eu não fiquei pensando nisso, eu só pedi a Deus que eu tivesse uma gravidez tranquila, que a minha cabeça estivesse tranquila, que se fosse para eu sentir dor, que eu soubesse sentir as dores, né, os incômodos da gravidez com dignidade, né. Então eu acho que eu realmente estava mais preparada para enfrentar tudo isso. Então a impressão que me deu, apesar do mal-estar, foi o mesmo, com enjoo, gosto ruim na boca, as dores musculares, igual eu falei para vocês, elas não foram menores, mas a impressão que dá é que eu soube lidar melhor com isso, eu estava preparada para isso. E aí eu comecei, por volta do 6º mês, a ver vídeos no YouTube, né? Então eu comecei a ver muitos vídeos, foi aí que eu comecei a... Não, já estava mais, acho que uns 7, 8 meses, eu comecei a ver muito vídeo no YouTube, então isso me deixava muito zen, sabe? Então assim, me deixava ocupada, porque por conta das minhas dores musculares, eu tinha que fazer repouso. Se eu não conseguia limpar uma casa, sabe? Qualquer coisa, eu tinha que fazer assim, ó, passar um paninho na cozinha hoje, lavar um dos itens do banheiro amanhã, tinha que ser tudo assim, muito microdoses homeopáticas, porque senão eu travava. E aí as crianças me ajudaram muito foi onde eles aprenderam a fazer muita coisa de casa, eles me ajudaram muito. E assim, eu sentia que eu tinha aqueles endurecimentos na barriga também, que eram com dores, não dor de parto, tá? Cólica, dor na musculatura mesmo, endurecia e eu tinha aquela dor. Então era muito ruim, sabe? Então eu fiquei meio assim, sem ter muito o que fazer. Mas isso eu senti dos outros também, não foi por causa da minha idade, né? Como vocês podem ver no vídeo anterior, que eu reclamei das dores, eu não expliquei, eu só falei que eram dores musculares, mas agora eu tô explicando pra vocês. Então eram dores assim, dores parecendo que a sua perna vai separar do corpo, bem na virilha, dor aqui atrás, que eu não sei se é o nervo ciático, eu esqueci, dor pélvica, esse é o nome, tinha muitas dores pélvicas, mas se eu ficasse tranquila de repouso, por volta do 6º mês, veio a bendita dor nas costas, que era o que eu mais temia, mas aí eu entrei na hidroginástica, eu fiz 2 meses de hidroginástica, e aí as dores sumiram, eu parei de fazer a hidro, eu não cheguei a fazer 2 meses, acho que eu fiz 1 mês. Eu parei de fazer a hidro porque eu caí no meu serviço, tá, gente? Teve mais isso. Eu caí. Vocês sabem que a mulher grávida, ela perde um pouco o equilíbrio. E do nada, gente, eu caí. A sorte é que eu caí perto de uma cerca e eu segurei e amorteci a queda. Mas eu esfolei todo o joelho, me levaram. Eu dava aula no CS Escola. Me levaram, a própria empresa me levou para o hospital, fiquei de observação, mas graças a Deus, assim, meu útero nem sentiu nada, a Alice não sentiu nada, mas só fiquei com os joelhos esfolados. Mesmo assim, eles me deram medicamento para dor, porque falou que eu podia sentir dor depois. Então, eu saí de lá novinha em folha, só com os joelhos esfolados. Gente, eu esfolei até em cima do pé, eu não sei como é que eu não quebrei o pé, porque eu esfolei em cima do pé e o joelho. E aí eu fiquei com medo de ir pra hidro, parece que eu fiquei meio com medo de cair na escada, descer aquela escada, então eu parei com a hidro. Aí eu falei, se as dores voltarem, né, nas costas, eu volto pra hidro. Não voltou, gente, não voltou. Meu Deus, que bênção, nem acredito. Porque eu tomava até remédio dos meninos, a dor era tão forte que eu tomava 2 medicamentos. Porque como eu tinha que tomar de 8 em 8 horas, eu tomava um, passava 4 horas, eu tomava outro, passava... A Mel chorava tanto quando ela nasceu, que eu falava assim pro meu marido, é crise de abstinência, de tanto remédio que eu tomei. Só que não era, o Felipe também eu tomei e ele não chorava, ele era super calmo. E a Alice, que eu não tomei, ai gente, nem acredito, eu não tomei remédio pra dor nas costas. Não. Então assim, gente, foi tudo muito tranquilo.
tranquilo. Agora, quanto ao parto, eu tive 2 partos normais, só que meus partos foram induzidos, né? Quer dizer, eles te dão medo de você não tem trabalho de parto, mas a partir do momento em que seu organismo dá alguns sinais de maturidade da placenta ou do bebê, eles entram com medicamento pra te fazer entrar em trabalho de parto, tudo certo e tal. E tava tudo encaminhando mesmo. Com 7 meses a Alice virou, tava tudo certinho. Aí quando eu fui naquelas últimas, quando eu fiz a última ultrassom, que era a última que a Unimed permitia, deu que o bebê tava muito grande, né? Aí ela pediu pra repetir. Deu que o bebê tava grande de novo, mas o médico me explicou que tinha uma margem de erro, né? Aí a médica, ela naquelas últimas consultas que você tá de 38, 39, ela falou assim, nossa, era pra sua barriga tá mais baixa e não tá, porque eu falei, mas tá encaixado? Ela, não tá encaixado, já era pra tá encaixado, ainda mais você que teve 2 partos normais. Aí ela começou a marcar aquelas consultas assim com 2, 3 dias, aí ela me examinava e nossa, ela chegou a fazer um toque, né? Ela falou assim, não, tá tudo fechadinho, tá tudo bonitinho, mas era pra sua barriga estar um pouquinho mais baixa. Na segunda-feira que vem eu quero te ver, você vai estar completando 40 semanas. Se até lá você não entrar em trabalho de parto, eu te aconselho fazer uma cesárea. Porque ela falou assim pra mim, eu acho que o normal são 40 semanas, eu não gosto de fazer antes. Mas se o neném tá alto, eu não sei, assim, tá tudo bem, mas é complicado a gente arriscar, a gente mora no interior, né, não tem, assim, tantos recursos aqui. Então vamos esperar até segunda-feira, se tiver do jeito que tá, não tiver evoluído nada, a gente vai fazer uma cesariana. Eu falei, tudo bem, isso foi numa segunda-feira, foi numa segunda-feira, né? Aí quando foi de segunda pra terça-feira, assim, eu já tava sentindo aquelas contraçõezinhas de final de gravidez, né, que são sem ritmo, mas que tem. Aí quando foi à noite, eu acordei várias vezes à noite medindo as contrações, e elas estavam ficando com um tempo menor. Só que assim, tinha hora que ela tava assim, de 10 em 10, depois ela ia de 7 em 7, aí depois ela chegou de 7 para 5, depois ficava 15, 20 minutos sem contração. Eu falei, gente, isso aí eu nunca escutei. Eu não passei por isso dos meus outros filhos. Eu não passei. O primeiro filho foi induzido porque eu estava com pouco líquido. A segunda, a bolsa só perfurou. E o médico já me deu soro lá para entrar em trabalho de parto. Então eu não tive essa observância em casa dos outros 2. Então tudo que eu lia geralmente falava assim, né, que ia caindo. Se você tivesse assim, por exemplo, 3, 4 contrações de 15 minutos, a próxima seria 10, né, mais umas 4, 5 ou 6, mas sempre mantendo o ritmo, e depois caía, mas não de 5 ia para 20, né? Eu achei que era muito estranho. Não dormia direito, mas eu tava tão bem, então nem azia eu tava sentindo. Aí quando foi 6 horas da manhã, que nós levantamos para preparar o café para as crianças, a gente já tinha acordado eles, estavam se arrumando para ir para a escola, e eu tava lá na cozinha assim de pé, de repente, jogou aquele monte de água, molhou a cozinha. Aí eu falei assim, nossa, acho que a minha bolsa estourou. Aí a gente foi, né, pro hospital, levamos. As crianças ficaram sozinhas em casa, nós nem levamos eles pra escola, a casa tinha segurança, tudo, deixamos eles lá, fomos pro hospital, né, gente? Aí, claro, tem aquela demora médica. Aí, quando a médica chegou, ela me examinou e falou que o neném tava alto ainda, alto do mesmo jeito do dia anterior. Aí ela falou assim pra mim, e assim, gente, eu sempre orei muito pela minha médica, eu nunca escolhi o parto, eu não falava pra minha médica, eu quero cesárea ou eu quero parto normal. Eu falava pra ela assim, vamos ver, né? Vamos ver no final o que vai dar. E ela também, só que ela sempre falava assim que ia dar certo o parto normal. Eu não queria escolher, porque dos outros 2 eu fiquei batendo na tecla que eu queria normal, que queria normal, que queria normal. E deu normal. Dessa vez eu não queria, porque eu estava um pouco com medo do parto normal. Eu senti muita dor deles. E ao mesmo tempo, eu entreguei pra Deus mesmo. Eu falei, Senhor, que seja o melhor pra mim. Eu quero, estar forte pra cuidar do meu bebê. Né? Então, assim, durante toda a gestação eu não tinha uma coisa assim que eu quisesse na minha cabeça, porque eu acho que o melhor parto é aquele que foi, é aquele que aconteceu. Então eu peguei e aí eu sempre orava muito pela minha médica, sabe? Eu pedia muito para que Deus intuísse, para que ela ficasse muito receptiva às inspirações, sabe? E ela também era assim, eu sentia que ela era uma mulher de muita fé. E aí eu sempre orava a Deus pedindo por ela, para que ela
fosse bem sensata nas decisões dela, né? E aí, gente, ela me examinou e tudo, aí fez alguns exames lá e falou assim, olha, por mim, a gente fazia uma cesariana, mas a gente pode esperar um pouco, mas eu só espero 2 horas, porque você perdeu muito líquido e tal. Aí, mas por mim eu já fazia uma cesariana agora e tal, porque eu não sei, esse bebê tá muito alto, quer dizer, estourou a bolsa, você tá sentindo contrações e o bebê tá alto. Aí na minha cabeça eu fiquei pensando que talvez ela tivesse com medo, assim, de eu passar por uma parte do trabalho de parto e acabar virando uma cesariana por segurança, né? Mas eu sentia que aquilo estava precoce, né? Que não era uma indicação para cesariana. Aí na hora eu só falei assim para ela assim, doutora, tudo bem, faz o que o seu coração está dizendo. Aí ela foi e conversou com meu marido falou a mesma coisa. Ela falou, não, então eu vou providenciar o centro cirúrgico. Dava a impressão assim que ela não sabia nem por que ela estava indicando aquela cesariana. Aí, gente, foi fazer cesariana, eu nunca tinha passado por isso, né? Então foi tudo muito diferente. Eu achei assim tão diferente, assim, né? Você entra bem. Nossa, eu achei tão diferente. Parecia assim que era uma novela que eu estava interpretando, que não era real. Porque, né, assim, eu sentia muita dor e tal, né? Passei por aquele trabalho de parto. Agora ali não, parece que era tudo organizado. Vou chamar um pediatra, vou organizar a sala, não sei o quê. Muito certinho, né? Muito previsível, né? Até ali. Aí, gente, então é isso. Aí ela foi fazer a cesariana, gente. Quando ela tirou a Alice, 3 voltas no pezinho, segurando ela lá em cima, o cordão. 3 voltas no pezinho dela, segurando ela lá em cima, por isso que ela não descia. Então, gente, olha só, por que às vezes eu vejo assim muita polêmica na internet das pessoas, porque não sei o que, cesariana desnecessária. E assim, eu não sei se isso realmente precisava ser uma cesárea, eu não sei, porque eu não sou médica, eu não entendo. Há médicos que disseram pra mim que isso não era ainda um indicativo de cesariana, mas tem médico que falou que é melhor, né, foi melhor ter feito, porque as coisas poderiam complicar e acabar virando uma cesariana, né? Então eu ouvi de tudo e eu não sei porque eu não sou da área. Mas veja bem, gente, já pensou se eu sinto dor e esse bebê tá demorando para nascer, e como é um hospital que não tem tantos recursos, tem apenas uma UTI neonatal, que é da Unimed e do SUS. Qualquer coisa assim, mais complicada, eu tinha que vir para a capital, agora eu moro na capital, a estrada é horrível, são 200 e poucos quilômetros que você demora 4 horas para vir. Eu apoiei, sabe, a atitude da minha médica, porque eu acho que ela fez o que ela estava mais segura, quer dizer, não era um indicativo sério, eu não estava correndo risco de vida para fazer uma cesárea, como eles falam que a cesárea é para isso, mas porque às vezes levar a mãe a um esgotamento para depois até às vezes virar uma cesariana, porque às vezes ela ia fazer a cesariana por saber que lá não tem tantos recursos, né? Vai que o bebê tem uma parada respiratória, ninguém sabe. Então eu acho que naquele momento ela fez o que era mais seguro. Às vezes é melhor você fazer uma cesariana, igual eu falei, uma coisa previsível, enquanto o bebê não está em sofrimento e nem entrando em sofrimento, enquanto o líquido está clarinho. Então, para que deixar chegar numa situação em que depois você vai ter que fazer uma cesariana de última hora, né? E colocar a gente às vezes para sofrer pra caramba, né? Sentir todas as dores do parto e ainda depois virar uma cesariana, porque agora sim, quando eu tive meus filhos, eu estava no hospital do primeiro mundo, né? Eu tive meus filhos na USP. Ali tinha recurso de sobra, né? Tinha muito recurso. Então qualquer coisa que sai do controle, né? Você tinha UTI, faltava recurso, não faltava nada, né? Primeiro mundo, né, gente? É diferente, então não dá pra comparar. Então muitas vezes, eu li até uma reportagem falando isso, que às vezes eles contam os números de cesáreas que são feitas no país, mas não levam em consideração que muitas cesáreas, embora elas foram feitas sem a mãe estar correndo realmente risco de vida, e às vezes não leva em consideração isso, né? Que qualquer complicação é difícil. É claro, gente, que a cesariana, a gente sabe que ela aumenta o risco de morte materna. A leitura que o meu coração fez
é que a médica fez aquele procedimento, né, cirúrgico, indicou para não ter surpresas, né? Porque se o bebê tivesse baixo, com certeza ela ia esperar o parto normal, né? Agora eu já tinha perdido líquido e tudo, então acho que ela ia esperar, né? Que todo aquele processo vai abaixando, tal. Talvez eu ficasse 10, 12 horas em trabalho de parto, mas não sei. Mas aquilo que é normal, né? Aquilo que se espera. Agora nesse caso não, né? Tinha uma coisa assim que tava diferente, que pra ela era complicado, assim, ficar esperando, né? E assim, fui muito feliz, sabe? Eu não tive aqueles problemas de... Sei lá, foi tranquila assim pra mim. A cesariana foi tranquila, sabe? O ato cirúrgico em si, a recuperação em si. Eu fiquei até mais inteira do que dos meus outros filhos, porque assim, há um desgaste no parto normal, né? Pelo menos os meus, não sei se foi porque foram induzidos, nem foi um parto normal, acho que foi um parto normal meio forçado. Eu fiquei assim muito desgastada, eu fiquei muito... eu tive assim umas crises de ansiedade depois do parto, dos dois, coisa que não aconteceu com a cesariana, gente. Eu tava inteira. Primeiro porque você sai, você tá anestesiada, então você é obrigada a descansar. Nasceu tão grande, porque o ultrassom, ele tava acusando 52 centímetros de bebê. E não aconteceu isso. Então foi isso, gente. Eu queria falar pra vocês que foi super tranquila, assim. Eu acho que realmente a médica ouviu o coração dela. Eu acho que ela foi muito inspirada. A gente, igual eu falei, talvez isso não seja um indicativo para cesariana assim de cara, mas eu acho que por a gente estar num lugar pequeno, igual eu falei, então eu acho que foi bom, foi melhor. Então eu acho que o melhor parto é aquele que aconteceu, e eu acho que eu tive os melhores partos dos três, tá? Eu não tenho nada a reclamar de nenhum dos dois, não. Assim, o parto normal eu sofri mais. Isso com certeza. Eu sofri mais antes e depois, porque aquele pique lá eu tive muito problema para cicatrizar. Mas é uma coisa do meu organismo, né? Não acontece. O normal é 4, 5 dias, tá tudo bem. Eu não. Essa é a experiência que eu queria passar para vocês quanto à gravidez e o parto, tá? E quanto a ser mamãe aos 40 anos, eu quero falar pra vocês que às vezes falam pra gente que a gente não tem vigor, né, mais pra ficar abaixando, correndo atrás de criança. Mas no meu caso, e acredito que deve ter algumas outras mães, porque eu não posso ser a única, isso não interferiu em nada, pelo contrário. Eu tava muito sedentária, eu me senti um pouco travada, sabe? Como se eu tivesse com velhice precoce. Pouquinha coisa, eu sabia que era falta de exercício. E depois que eu tive a Alice, não é nem porque eu fico pegando ela pra lá e pra cá. Mesmo quando era bebê, eu acho que a própria gravidez se encarregou disso. E hoje eu me sinto assim muito melhor e tanto assim pra abaixar, pra sentar, pra correr atrás dela. Eu me sinto bem melhor mesmo. Eu acho até que hoje eu estou com mais vigor do que antes. E sem problema, não me sinto mais cansada de acordar à noite, de ter que amamentar em relação às outras crianças. Eu acho que até menos, pela minha maturidade, pela forma que eu enxergo as coisas, eu acho que eu fico até menos cansada, tá? A Alice, ela acorda à noite ainda, sabe? Dá umas acordadinhas, mas dorme. Mas ela ainda acorda à noite, eu acho que ela sente falta do mamazinho à noite que eu tirei, que eu não dou mais, mas ela ainda sente falta e ela dá umas acordadinhas e isso acaba interrompendo o sono. Mas é igual eu falei pra vocês, não é porque eu estou com 42 anos que isso me deixa mais cansada. E eu não sei, eu me sinto assim super bem. Eu acho que essa gravidez, ela me ajudou muito. Eu acho que foi uma cura assim pro meu corpo, pra minha alma, sabe, pro meu espírito. E tudo assim foi muito bom, tudo foi maravilhoso. E as pessoas, é que vocês não me conheceram antes, mas quem me conhece antes chegou a falar pra mim: nossa, como essa maternidade te fez bem, nossa, como você tá diferente, como que você tá, sabe, assim, várias pessoas falaram isso pra mim. E minhas irmãs, alguns amigos, pessoas que já me conhecem antes, né? Então não é só uma coisa da minha cabeça, porque as pessoas perceberam. E isso, eu sei que isso às vezes não acontece com todas as mulheres que têm os filhos assim mais madura. Outra coisa
coisa que eu esqueci de falar é que a mulher, ela aumenta, né, as chances de ter um bebê com síndrome de Down, que não tinha muito o que fazer, né, se acontecesse. Mas assim, o que acontece? Cada ultrassom que você vai fazendo, o ultrassom ele não descarta, tá? Dizer, fez um ultrassom, não, o bebê não tem síndrome de Down. O ultrassom pode mostrar algumas características, né, que o síndrome de Down tem. E às vezes existem umas características que... Ai, que susto, mas não foi nada. E às vezes existem umas características que não aparecem no ultrassom, tá? Então, o que acontece? Cada ultrassom que você vai fazendo, o médico olha aquelas características que são apresentáveis no ultrassom e vai diminuindo a chance, né? Então, ele fala, não tem isso, não tem aquilo, aqui tá assim, tá igual de uma criança que não tem. Então, vai diminuindo cada ultrassom que você vai fazendo, cada ultrassom não, alguns ultrassom que você faz diminui. Então, se você tinha, sei lá, não sei quantos, não sei se é 10% de chance, isso vai diminuindo. Mas para você ter certeza mesmo é só com o nascimento da criança, tá? Porque, igual eu falei, existe... A maioria do síndrome de Down, eles apresentam um conjunto de características. Algumas são vistas no ultrassom e outras não. Mas existe algumas dessas crianças que têm a síndrome que elas só têm as características que não aparecem no ultrassom. Então, acho que agora, não sei se deu para entender. Mas então é isso. Então, mas isso aí nunca... É claro, cada ultrassom ficava ansiosa, né? Mas se caso desse positivo, o médico, tem isso, tem aquilo, parece que tem uma diferença no coração. Se caso o médico falasse pra mim que tinha algumas características que indicasse, tudo bem pra mim, eu tava preparada também, porque eu acho que alguém tem que ser mãe dessas crianças, né? E se Deus tivesse me escolhido pra ser, eu era uma mãe muito especial. Mas é claro que a gente torce para que a criança não apresenta, porque a gente sabe que tem as dificuldades, tem o preconceito, tem um monte de coisas envolvidas. Então não vou falar para vocês que eu não torcia para que estivesse tudo bem mesmo, né? Como vocês estão observando, eu só tenho coisas boas para falar, né? E não é mito, foi tudo muito bom mesmo. Eu quero passar isso para vocês saberem que como aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, tá? Vocês que estão buscando a maternidade depois dos 30, depois dos 35, ou mesmo depois dos 40. Aconteceu comigo, então é real, pode acontecer com qualquer um, porque eu não sou a única. E pode ter um monte de mulheres aí que tem histórias tão boas para contar como a minha, ou até melhor, quem sabe. Eu acredito nisso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo se você gostou, porque isso é muito importante pro canal. E é importante também para que quando você dá um joinha, esse vídeo ele é compartilhado melhor no YouTube. Se você também puder compartilhar esse vídeo nas suas páginas, na sua rede social, se essa mensagem, se essa experiência foi boa para você, né, e você puder compartilhar para que outras pessoas também possam conhecer essa minha história. E se você não é inscrita no meu canal, se inscreva para acompanhar a nossa vida, o desenvolvimento da Alice, como que tá sendo. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma coisa que eu não falei, você pode perguntar aqui nos comentários ou na própria página do Facebook que eu coloco o vídeo e eu responderei com o maior prazer, tá bom? Então é isso, meninas. Vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!